Imagina acordar um dia e descobrir que alguém estava esvaziando aos poucos a caixa d'água da sua casa. Não de uma vez, mas gota por gota, enquanto todo mundo fingia não perceber. Quando você foi ver, metade já tinha ido embora. Foi mais ou menos assim que começou o maior escândalo da história do Brasil envolvendo a Petrobras. No dia em que a notícia explodiu, muita gente ficou confusa. A Petrobras sempre pareceu grande demais para dar errado. Era como um prédio imenso no centro da cidade, sólido, imponente, impossível de rachar. Mas rachou, e quando rachou, os pedaços caíram em cima de todo mundo. Só que essa história não começa com polícia, manchetes ou prisões. Ela começa bem antes, quando a ideia da Petrobras ainda parecia algo bonito, quase heróico. A Petrobras nasceu para cuidar do petróleo do Brasil. Era como se o país tivesse descoberto um tesouro enterrado no quintal e dissesse: esse tesouro é nosso. Vamos cuidar dele juntos. O petróleo virava gasolina, energia, empregos, dinheiro para escolas, hospitais, estradas. Tudo parecia fazer sentido. A empresa cresceu, ficou enorme, poderosa, respeitada no mundo inteiro. Trabalhar lá era motivo de orgulho. E quando maior a empresa ficava, mais dinheiro passava por ela. Obras gigantes, plataformas no meio do mar, refinarias do tamanho de cidades inteiras. E quando muito dinheiro passa pelo mesmo lugar, sempre aparece gente querendo desviar um pouco para o próprio bolso. No começo, ninguém chama de roubo. Chamam de ajuste, de favor, de comissão. É como uma criança que pega um doce escondido e diz que vai devolver depois. Só que o depois nunca chega. E o pote continua sendo esvaziado. Dentro da Petrobras, funcionava mais ou menos assim. A empresa precisava construir coisas enormes. Para isso, contratava grandes empreiteiras. Essas empresas combinavam entre si quem ia ganhar cada obra, como se estivessem jogando cartas marcadas. Não ganhava quem fazia mais barato ou melhor. Ganhava quem já estava no acordo. E aí vinha o truque. A obra ficava mais cara do que deveria, bem mais cara. Esse dinheiro extra não aparecia como dinheiro roubado. Ele se escondia dentro do preço. É como se você comprasse um brinquedo que custa R$10, mas o vendedor dissesse que custa 20, e ninguém checasse por quê. A diferença era dividida. Um pedaço para as empreiteiras, um pedaço para políticos, um pedaço para diretores da empresa. Todo mundo saía sorrindo, menos quem pagava a conta no final, que era o povo brasileiro. Enquanto isso, do lado de fora, parecia tudo normal. A Petrobras continuava funcionando, o carro continuava andando, o posto continuava vendendo gasolina. As pessoas comuns não viam nada de errado. E é isso que torna esse tipo de esquema tão perigoso. Ele não quebra tudo de uma vez. Ele vai corroendo por dentro, como ferrugem invisível. Com o tempo, esse jeito errado de fazer as coisas virou rotina. Quem entrava no sistema aprendia rápido como funcionava. Não precisava perguntar muito, era só observar e seguir o fluxo. Questionar demais virava problema. Era como entrar num jogo onde todo mundo já sabe as regras, mesmo que elas sejam completamente erradas. O dinheiro que deveria ajudar o país começou a virar combustível para campanhas políticas, mansões, carros de luxo, contas secretas fora do Brasil. Era uma festa silenciosa e luxuosa, longe dos olhos de quem pagava a conta sem saber. Por muitos anos, nada aconteceu, ou pelo menos parecia que nada acontecia. O esquema continuava rodando, bem azeitado, bem escondido, até que alguém resolveu olhar mais de perto. A investigação começou pequena, como alguém puxando um fio solto de uma cortina velha. O nome era Lava Jato. No início, ninguém imaginava o tamanho do estrago que estava escondido ali, mas quanto mais puxavam, mais coisa aparecia. Transferências estranhas, depoimentos assustadores, planilhas secretas, apelidos para pessoas importantes, tudo começou a vir à tona. De repente, o que era sussurro virou manchete em todos os jornais. Diretores da Petrobras presos, empresários famosos algemados, políticos poderosos sendo investigados. Era como ver adultos que pareciam intocáveis sendo pegos fazendo exatamente o que diziam para todo mundo não fazer. A sensação foi estranha. Para alguns, parecia justiça finalmente acontecendo. Para outros, parecia vergonha nacional. Para muitos, parecia apenas confusão.
Como algo assim pôde durar tanto tempo sem ninguém conseguir parar? A resposta é simples e triste, porque funcionava para quem estava dentro do esquema, e quem estava fora não tinha como enxergar o que acontecia nos bastidores. Quando o esquema começou a desmoronar, o impacto foi devastador. A Petrobras perdeu valor no mercado, o país entrou em crise profunda, obras pararam, pessoas perderam emprego, não porque elas roubaram alguma coisa, mas porque alguém lá em cima decidiu brincar com o dinheiro de todo mundo. Os envolvidos começaram a delatar uns aos outros. Era como uma fileira de dominós caindo. Cada peça que tombava derrubava a próxima. Quanto mais se investigava, mais nomes apareciam. A lista parecia não ter fim. Empresários, políticos, executivos, intermediários. Mas o mais importante dessa história não são os nomes, é o mecanismo por trás, porque ele não depende de uma pessoa mágica ou de um vilão genial. Ele depende de algo muito mais comum e assustador. Gente comum achando que nunca vai ser pega. Gente que vai normalizando o errado até virar rotina. No meio disso tudo, o país inteiro discutia. Uns diziam que finalmente a verdade estava aparecendo e que era hora de limpar a sujeira. Outros diziam que tudo não passava de perseguição política. Enquanto isso, a Petrobras tentava sobreviver, como um gigante ferido tentando se levantar do chão. A empresa mudou regras internas, trocou diretores, pediu desculpas públicas, prometeu nunca mais deixar algo assim acontecer. Mas confiança é frágil. Quando se quebra, dá para tentar consertar, mas as rachaduras sempre ficam visíveis. Agora, explicando tudo isso de um jeito ainda mais simples, a história fica assim. Imagina que existe uma escola enorme. Essa escola recebe dinheiro para comprar merenda para todas as crianças, mas algumas pessoas que cuidam da compra resolvem combinar com a cantina. A cantina cobra o dobro da comida. A comida é exatamente a mesma, mas o preço fica inflado. A diferença do dinheiro eles dividem escondido entre si. No começo, ninguém percebe nada. As crianças continuam comendo. A escola continua funcionando normalmente, mas um dia, de repente, falta comida. O dinheiro acabou antes do esperado. E aí todo mundo pergunta: como isso aconteceu? Cadê o dinheiro? Aconteceu porque alguém achou que pegar um pouquinho não fazia mal. Depois outro pegou mais um pouquinho. E outro e outro. E quando foram ver, a despensa estava vazia e não tinha mais dinheiro para repor. O escândalo da Petrobras ensinou isso para o Brasil de um jeito duro e doloroso, que empresas grandes não são imunes a erros e corrupção, que poder sem controle e fiscalização vira problema sério, que silêncio e omissão protegem quem faz errado e que, no final das contas, quem paga a conta quase nunca é quem participou da festa. Essa história não é só sobre petróleo, política ou corrupção sistêmica, é sobre escolhas humanas, sobre como pequenas decisões erradas, repetidas por muito tempo, criam desastres gigantes e duradouros, e sobre como, cedo ou tarde, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que demore anos, porque mentiras não se sustentam para sempre, e quando alguém resolve puxar o fio certo, toda a tapeçaria se desfaz e revela o que estava escondido por trás. O escândalo da Petrobras mostrou que nenhuma estrutura é grande demais para cair quando sua base está podre, e que reconstruir a confiança depois é sempre mais difícil do que manter a honestidade desde o começo.